Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos, eu sou Reginaldo Bernardi, esse é o nosso canal Dicas da Fé Católica. Sou estudante universitário do terceiro ano de Teologia Católica. Esse é um canal onde eu trago um pouco de doutrina, né? Nós falamos um pouco sobre doutrina, mas também é um canal oracional. Nós rezamos aqui o Santo Terço da Divina Misericórdia, nós rezamos o ofício divino, a liturgia das horas, começaremos a rezar a Quaresma de São Miguel Arcanjo e outras orações, se Deus assim o permitir, tá bom? Então hoje eu gostaria de falar um pouco mais, já gravei um vídeo falando sobre a festa de Corpus Christi, que acontece amanhã, quinta-feira, né? Eu gostaria de falar um pouquinho mais, então, a respeito dessa festa, que tem tudo a ver com a Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu peço a você que me acompanhe, mas antes peçamos a graça de Deus, não é? Começando rezando. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, sempre que a gente for fazer alguma coisa, um trabalho, né, um estudo, começar rezando, para que tudo dê certo. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo a poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que esse momento seja frutuoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede e roga por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, amanhã, festa de Corpus Christi, como eu já disse aqui, é uma festa de preceito. Você que é católico, como eu, deve participar sim da missa e da procissão de Corpus Christi. É nosso Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, em corpo, sangue, alma e divindade, no véu do sacramento, na Eucaristia, caminhando pelas ruas da nossa cidade. E você acompanhando essa procissão, você está mostrando que você é católico. Aquela multidão, se conseguirmos, né, reunir aquela multidão nessa procissão, que gesto, né, gente? Mostrando a nossa fé. Como eu já disse aqui, os sinais exteriores da nossa fé, interiores principalmente, mas exteriores da nossa fé, também são muito importantes. O uso de um crucifixo numa sala de aula, que é um sacramental, o uso de um sacramental também, como este, do apostolado da oração, a fita. Claro que esse você só pode usar dentro da igreja. Mas um padre, por exemplo, que usa o clésima, que usa também aqueles padres que saem por aí na rua, mostrando realmente que são padres, que usam aquela batina preta. Aquela batina preta significa o seguinte: eu morri para o mundo, eu vivo para Deus. Então o padre ali está mostrando que ele é padre. Exteriormente ele está mostrando que ele é padre, porque ele é padre. Já ouvi dizer que algumas pessoas ouviram de alguns padres: olha, eu não saio de clésima, eu não saio de batina porque eu tenho vergonha. Absurdo, absurdo. Um padre que tem vergonha de ser padre não deveria ser padre. É a lógica, né? Mas enfim, os sinais exteriores da nossa fé é muito importante. Então, Jesus no sacramento da Eucaristia, caminhando nas ruas da nossa cidade, e nós atrás, demonstrando a nossa devoção à Santíssima Eucaristia, meu irmão, é uma graça que
que a Igreja Católica, assim, ficaria grandemente orgulhosa, não é? Nós somos igreja, mas existe a Igreja Católica, cabeça, magistério da igreja, não é? Bom, mas enfim, todos devem participar da festa de Corpus Christi, participar da solene procissão de Corpus Christi, tá bom? Agora, eu quero que essa nossa aula de hoje tenha como título Presença Real, Eucarística. Presença real de Jesus na Eucaristia. Tá bom? Para dizer, gente, que aquilo ali é realmente nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus que está ali na Eucaristia. Não é a história da carochinha. Alguns dizem, é só a matéria, é só pão, é só vinho. Não existe o corpo, não existe o sangue. A história da carochinha, então vamos ver, tá? Eu vou usar aqui a Sagrada Escritura. Veja, a maior parte da Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, ele não deve ser lido como sendo histórico, principalmente o livro do Gênesis, o Pentateuco, tá? Como sendo livros históricos. Nós temos sim livros históricos, mas são mais historinhas, assim, para mostrar uma verdade de fé no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não deve ser lido como ao pé da letra, não pode ter assim uma leitura fundamentalista como nossos irmãos protestantes fazem, tá? Agora, o Novo Testamento. Os evangelhos, principalmente os evangelhos, eles são históricos. Aí sim nós podemos ter uma leitura fundamentalista, porque o que está escrito no Novo Testamento, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, aquilo ali aconteceu realmente, com exceção do Apocalipse, que o Apocalipse é mais simbólico também. Mas o que está nos evangelhos não se discute. Aconteceu do jeito que está ali. Tá bom? Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 33. Mateus 14, Mateus 14, versículos de 13 a 21. Mateus 14, versículos de 13 a 21, depois. Mateus, capítulo 22, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Daí nós vamos conversar um pouquinho sobre a presença real de Jesus eucarístico, de Jesus na Santíssima Eucaristia. Como eu já disse, a leitura do Santo Evangelho deve ser uma leitura histórica. O que está escrito ali aconteceu de fato. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto e afastado. Assim que as multidões vieram das cidades seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede essa multidão para que vão ao povoado comprar alimento para si. Mas Jesus disse: não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes.
Disse Jesus: trazei-os aqui. E, tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram, olha só, todos comeram e ficaram fartos, saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram era cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Milagre da multiplicação dos pães. Agora eu vou ler Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo despedido as multidões, subiu ao monte, a fim de orar. A sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios de terra, agitados pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Jesus foi até os discípulos caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram aterrorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus lhe disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: venha, Pedro. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas. E foi ao encontro de Jesus, mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amenizou-se. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu, Jesus, és Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Isso aqui é o que nós na teologia chamamos de escola dos apóstolos. A escola que Jesus fazia com os apóstolos para mostrar quem ele realmente era. Bom, nós estamos falando aqui sobre a Eucaristia, na multiplicação dos pães. Jesus mostrou aos seus apóstolos ali, Jesus quis fazer uma graça ali, mostrando assim: eu sou Deus, como que eu faço a mágica? Multiplico todos esses pães aqui. Veja, mereço uma salva de palmas. Não é isso. Não foi isso que Jesus quis mostrar. Jesus ficou com dó daquela gente, também isso. Mas Jesus não multiplicou os pães só para alimentar aquela gente que estava ali. Aquilo ali teve um propósito além. O propósito foi muito além disso. Como eu já disse, escola dos apóstolos. Jesus ali estava mostrando ao multiplicar os pães,
e dar de comer a mais de 5.000 homens, ele quis mostrar aos apóstolos o seguinte: eu, Jesus, tenho poder sobre a matéria do pão. Eu, Jesus, tenho poder sobre o trigo. Eu posso fazer com o pão o que eu quiser. Veja que logo em sequência da multiplicação dos pães, nós temos o relato de Jesus caminhando sobre as águas. Será que Jesus fez isso para se mostrar também? Olha, como eu sou o cara, eu ando sobre as águas, eu não afundo, salva de palmas para mim. Será que foi só para testar a fé de Pedro? Pedro, vem ao meu encontro, e Pedro afundou? Também não. Isso realmente aconteceu. Mas não foi. O propósito dessa escola de Jesus aos apóstolos vai muito além. Ao caminhar sobre as águas, Jesus mostra o quê? Eu tenho poder sobre o meu próprio corpo. Eu tenho poder sobre o meu próprio corpo ao andar sobre as águas. Bom, resumindo, ao multiplicar os pães, Jesus mostrou que tem poder sobre a matéria do pão. Ao caminhar sobre as águas, Jesus mostrou que ali ele tem poder sobre o próprio corpo. Não depende da lei da gravidade, não depende da lei da física, ele tem poder sobre o próprio corpo. Então, caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos falando da Eucaristia. O milagre da multiplicação dos pães e o andar sobre as águas é uma prefiguração da Eucaristia, para os apóstolos entenderem que, sim, aquele que pode transformar, multiplicar os pães, tem poder sobre a matéria do pão. Ele pode, e também tem poder ao caminhar sobre as águas, tem poder sobre o próprio corpo, ele pode muito bem, se tem poder sobre a matéria do pão, se tem poder sobre o próprio corpo, ele pode muito bem transformar o pão no seu corpo, ou transformar o seu corpo em pão. Então Jesus estava mostrando ali uma prefiguração da Eucaristia, para quando na última ceia, Jesus vai dizer na última ceia: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Mesma coisa com sangue, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é dado por vós. Entenderam? Então aquilo ali, a Eucaristia, não é história da carochinha. Jesus provou por A mais B que ele tem sim condição de transformar o pão no corpo dele, de transformar o vinho no sangue dele, porque ele tem poder sobre a matéria e tem poder sobre o próprio corpo. Então, caríssimos irmãos, na festa de amanhã, não tenham dúvidas, a presença real. Jesus está ali, naquela hóstia consagrada. Não é mais pão, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Eu quero encerrar essa reflexão. São vários milagres eucarísticos que aconteceram ao redor do mundo por séculos aí. Mas eu quero terminar essa minha reflexão falando do mais importante milagre eucarístico, digamos assim, aquele que é mais falado, aquele que tornou-se notório, né? Século VIII, Itália. Século VIII na Itália. Cidade de Lanciano. Alguns frades, né, estavam celebrando uma missa. Um deles, dizem os boatos, o relato eucarístico, o relato do milagre eucarístico, que um deles duvidava.
da presença real de Jesus Cristo na hóstia consagrada. Enfim, e era esse padre que estava celebrando a missa. Ao levantar a hóstia, com as palavras consecratórias, ali já na transubstanciação, aquele pão se transformou em carne mesmo, em carne mesmo. E também em sangue. Se transformou em carne e em sangue. Aí, foram feitos vários exames laboratoriais para comprovar se era milagre, se não era, enfim. Em 1970, veja só, 1970, chamaram dois médicos renomados da região. O doutor Odoardo Linoli, que era chefe do hospital de Arezzo, da área de anatomia e histologia patológica do hospital de Arezzo, na Itália. Chamaram também o doutor Ruggero Bertelli, anatomista e professor da Universidade de Siena, também na Itália. Bom, a história é longa, mas eu vou resumir. Um dos exames feitos por esses dois médicos comprovaram que aquela carne daquele milagre eucarístico de Lanciano era carne de seres humanos, uma carne de ser humano que estaria vivo. É diferente uma pessoa que está morta, a carne fica rígida, etc. Mostraram que aquela carne era de um ser humano vivo. Aquela carne da hóstia era de um ser humano vivo. Outra coisa que descobriram. Aquela carne fazia parte do tecido do coração, chamado... Olha só isso, gente. Eu não sou médico, eu tenho que ver aqui porque... Olha só isso. É milagre ou não é? Olha só. A carne era do tecido do miocárdio, do coração, e também do endocárdio, né? E também do nervo vago, coração. Agora, o sangue. O sangue, gente. O sangue, ele era do mesmo grupo sanguíneo encontrado no Santo Sudário. Nós sabemos que o sudário, ele tem o tipo sanguíneo, é encontrado no sudário, tipo sanguíneo, que é pertencente à maioria da população de judeus. A maioria de população de judeus. Ora, Jesus Cristo nasceu em Belém, na Judéia. Jesus Cristo era judeu. Você está entendendo? Tecido do miocárdio. Sangue da maioria da população judia. Judeus da época de Cristo. Carne de ser humano vivo. Aí não tiveram mais dúvida. Antes de mandar o fim do relatório, antes de mandar o relatório completo para o bispo, para os frades lá, mandaram a seguinte frase para eles, precedendo o laudo. Est verbum carum factum est.
Est verbum carum factum est. Escreveram em latim. Est verbum carum factum est. Ou seja, e o verbo divino se fez carne. Traduzindo para o português é isso. E o verbo divino se fez carne. Não tem mais dúvidas. Quando o padre, caríssimos, prestem atenção, quando o padre, com as palavras consecratórias, faz ali a transubstanciação, transforma a matéria do pão e a matéria do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo, é isso mesmo que acontece. Ali no altar está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em presença real. Não tenham dúvidas, tá bom? Então participe amanhã da procissão de Corpus Christi, a festa maior da Eucaristia. A única festa litúrgica, a única festa da Igreja Católica em que Jesus eucarístico sai caminhando pelas ruas ali no ostensório, carregado pelo bispo, pelo padre, tá? Então você é convidado e é assim preceito. Nós católicos temos que participar, tá bom? Deus abençoe a cada um, Deus proteja a família de cada um, que nunca vos falte nada. Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe grandemente a todos e a cada um. Até amanhã com mais um pouco de doutrina e também as orações. Deus abençoe.